Vamos lá. Gente, o que é muito importante? Aquilo que a gente combinou no período da manhã. Eleger um relator do grupo, que eu acho que é extremamente importante para depois trazer essa devolutiva aqui. O segundo ponto, quando tiver nos grupos, eleger qual o tema ou quais os temas gostaria de conversar, né? E aí, para ajudar um pouco aqui nas nossas discussões, a Renata ela trouxe muito essa visão ampliada de sustentabilidade e ela trouxe rastreabilidade como uma ferramenta, como uma das ferramentas para a sustentabilidade. E ela chamou atenção para o risco da rastreabilidade como exclusão. A Fernanda, ela trouxe a sustentabilidade como sinônimo de ciência e tecnologia, né? Falou muito da relação também da rastreabilidade com o compliance. E ela trouxe uma frase que eu achei muito legal, que a rastreabilidade não resolve os problemas, mas ela ajuda. Né? Então, assim, não dá conta não é a única solução, mas é um caminho. Né? O Bernardo, a fala do Bernardo tem um resumo muito simples, que é o seguinte: é muito importante saber fazer conta. Né? Quem não souber fazer conta não consegue acompanhar. Mas ele trouxe muito essa questão do CAR e também essa questão, né, de novo, que a rastreabilidade não resolve todos os problemas, mas ter dados é importante para apresentar, principalmente quando a gente está falando do mercado internacional. E a Pamela chamou muito a atenção da importância da gente conectar essas discussões com os indiretos, né? Ela trouxe muito essa fala dessa visão privilegiada que nós temos, né, de estarmos conectados, de termos um olhar mais ampliado, mas que isso também precisa chegar aos indiretos, e que a rastreabilidade não é a única solução, mas ela é um caminho muito importante quando a gente está falando de vendas no mercado internacional. E a Silmara, resumindo, é que é possível ser feito, né? Eu acho que ela mostrou e comprovou que sim, é possível ser feito. Então, conto com vocês. Vamos lá. Maravilha. Bom, pessoal, eu vou pontuar aqui alguns itens que a gente passou na discussão da mesa 1. Pessoal, vamos acompanhar aqui. Foi um brainstorm, né? Vários pontos, não tão encaixados aí numa ordem lógica, mas o primeiro ponto levantado na mesa, o que a gente precisa para impulsionar a rastreabilidade, de certa forma também ampliar o seu acesso, né? Não só para os grandes, mas pequenos produtores também, especialmente quando a gente fala de ciência, investimento em ciência e tecnologia desde a geração de dados, né? Então, usando sensoriamento remoto, né, para a gente mapear essas cadeias, onde elas estão, né, independente do tamanho dessa produção, dessas propriedades, né, investimento em biologia molecular, em isótopos, onde a gente consegue, a partir dessas análises, né, fazer toda a rastreabilidade da onde que aquela madeira foi extraída, onde que aquela soja foi cultivada, onde até ouro, né, foi extraído de minas, a gente consegue saber a partir do investimento em ciência e tecnologia. Também investimento na nossa indústria nacional, que a gente tenha também competências, né, e qualidade aí na geração dos nossos insumos, infraestrutura satelital, e também de comunicação, e também de rastreabilidade. Então, todo esse elo, né, que a indústria também precisa de investimento para que a gente não fique dependente sempre, né, de dados e instrumentos internacionais. Regulamentação, né, especialmente aí para as principais cadeias. Uma das coisas que o grupo falou foi foco, né, o que a gente, teoricamente, tem que começar fazendo rastreabilidade de quais cadeias, as principais cadeias, aquelas que mais impactam no nosso negócio, até porque isso pode servir de modelo para a gente ampliar, né, todo esse modelo para as cadeias menores e que não tem tanto viés de exportação. Né? Então, a gente também pode trazer isso para dentro da discussão. Segundo, voltando, né, para o tópico da manhã, é o investimento em educação e treinamento, especialmente quando a gente fala também de sucessão familiar. Né? Então, hoje a gente está falando de rastreabilidade, falando para quem está ali na frente, né, dos grandes negócios, mas e quando essa sucessão familiar acontecer, essa nova juventude, né, que está vindo e assumindo os papéis, elas estão com essa consciência também da necessidade de rastreabilidade? Né? E como que eles, desde a base ali, começam a aprender e saber da relevância disso, do impacto no futuro. Né, a gente estava discutindo que não tem muitas vezes um valor agregado no fato de ter rastreabilidade,
né? Mas o fato de você ter abertura de mercados e conseguir prioridades e preferências, de certa forma, já é um ganho, né, num ambiente bem competitivo como a gente tem. Outro ponto é a questão da valorização da marca Brasil, né? Aí uma responsabilidade muito grande também do Ministério das Relações Exteriores, né? Fazer o advocacy para nossas cadeias, né? Para a produção toda agropecuária nacional. Aí eu coloquei também aqui um ponto, né, que a gente fala de regularização fundiária, que também é um impacto, né? Então, se você não tem a sua regularização fundiária, você está completamente fora da cadeia, né? Isso implica também rastreabilidade. E a ciência trazendo aí também insumos que a gente consiga fazer a maior parte possível de regularização usando os insumos satelitais também facilita e acelera o trabalho, né? A gente sabe aí são mais de 5 milhões de produtores e fazer a validação de cadastros ambientais rurais é um complicador. A gente vê o esforço que as secretarias estaduais têm feito, mas ainda é um grande desafio, porque cada estado coloca a legislação estadual, né, os prazos totalmente atrasados, e isso também impacta muitas vezes ter um CAR validado, como a colega falou, que é uma das principais exigências de você ter uma certificação para a cadeia do algodão. E a integração de dados do setor rural, que isso também é um outro gargalo, né? A gente tem aí quantos dados a gente já fornece para o governo, né? E como que esses dados estão sendo integrados para facilitar a vida do produtor na hora que ele tem que mostrar a sustentabilidade da produção dele. E aí sustentabilidade em todos os elos, né? Não só no ambiental. Acho que passei por tudo. Então é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada por você. Muito obrigada mesmo. Excelente. Bom, eu fui escolhida como relatora, é óbvio, porque eu não sou da área de agro, então peço desculpas se alguma coisa sair aqui do script. Então, na nossa mesa, o que nós conseguimos juntar aqui entre todos foi que nós necessitamos de ferramentas mais eficientes para que a gente consiga rastrear essa cadeia produtiva. Então, técnicas que sejam mais eficientes para que a gente consiga fazer esse processo andar mais rápido. Credenciamento de laboratórios para análise, de forma que também essa questão das técnicas sejam bem feitas. Um estudo a longo prazo, né? De nada adianta a gente fazer uma análise nesse momento e não ter a rastreabilidade durante todo o processo a longo prazo. E que esses planos de rastreabilidade eles fiquem no Brasil, de forma que a gente possa ter políticas públicas, então, do governo voltadas para essa questão. Então, de nada adianta a gente ter empresas envolvidas nisso, mas também que o governo, né, tenha interesse em manter esses dados aqui. Então, uma base de dados do governo, inclusive utilizando inteligência artificial, seria de muito uso, né, para a gente conseguir montar essa base de dados. Acho que é isso. Meus colegas querem acrescentar alguma coisa? Não? Então, muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada mesmo. Ótimo. Eu vou pedir para os meus colegas, para eles me ajudarem e falando para ver se eu anotei tudo aqui como deveria ter anotado. Vamos lá. Bom, a gente começa com rastreabilidade é poder, rastreabilidade é informação e é poder, e é dinheiro, né? Tem custo, e custa caro. Nosso grupo acha que é fundamental, só que os dados, como foi dito, bem posto pelas apresentações aqui, os dados têm que ser bons, porque senão vai chegar uma informação ruim para quem vai consumi-los. Então, as bases de dados, elas têm que ser oficiais e não oficiosas. Para nós, a originação, ela já está resolvida de uma certa forma, há tecnologia para isso, há opção como PRODES, mas o mercado ele não está disposto a pagar por isso. E aí, como nós dissemos no começo, isso tem um custo, e não é um custo barato, né? É um custo caro. Ferramentas de rastreabilidade para toda a cadeia, isso é um grande desafio, porque para o produtor a gente foca muito no pequeno, no médio, no produtor, mas isso de uma certa forma a gente já conseguiu resolver, e isso os satélites olham, temos várias bases de informações, mas para o resto da cadeia, isso realmente é um desafio, e se a cadeia não tiver rastreada, nada vai adiantar a gente imputar esse gasto para o produtor, que quem vai pagar vai ser ele,
porque o resto da cadeia não vai, e nem o comprador, né? Então, uma política pública que tenha governança desses dados e que estabeleça uma divisão do custo, né, dessa rastreabilidade para toda a cadeia, isso é importante. Pagamento por serviço ambiental é muito mais efetivo do que, muitas vezes, esperar que o mercado pague a mais por rastreabilidade. Outra questão é que existem outras ferramentas que a gente não está levando em consideração, como trazer a Cefaz para discussão, porque os dados obtidos na nota fiscal são imprescindíveis para rastreabilidade e uma grande fonte de informação. Então, o Ministério, o MCTI, tinha que trazer a Cefaz para essa discussão de política pública. E, de novo, levar, como foi bem dito pela Fernanda, a universalização da rastreabilidade e da informação para incluir o pequeno e o médio produtor. Acho que é isso, ou tem mais alguma coisa? Então é isso. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Bom, sem querer ser repetitivo, acho que a gente saiu de um grupo falando de exportação para a Europa e foi para o SEASA. Então, acho que esse que é um grande valor de um time diverso. Sem ser repetitivo, vou trazer alguns bullets que a gente anotou. Então, a importância da rastreabilidade ela é fundamental para monitorar a trajetória dos produtos e agrega valor não somente pelo valor financeiro, mas também através da confiança. Isso foi falado até nas palestras, a confiança do consumidor. O desafio para os pequenos produtores. Então, necessita evitar colocando isso como uma barreira, ele exclui pequenos produtores devido à complexidade e o custo. Foi falado, não é barato fazer isso. Então, para que a gente consiga deixar isso mais simples. Quanto mais simples e mais automático, usando os dados que já existem hoje, como foi falado, utilizando os dados que já existem hoje no Ministério, isso facilitaria a vida de quem é pequeno. Variação e exigências internacionais, como a gente falou, foi da Europa ao SEASA. Então, quando a gente coloca uma rastreabilidade que é uma exigência internacional, a variação que existe dentro das exigências acaba atrapalhando o processo de rastreabilidade, porque aí cada país faz o seu, colocando exigências adicionais àquilo que existe. Papel de atuação do governo necessita uma atuação governamental mais eficaz para padronizar e deixar isso simples para os produtores. Um item que a gente colocou é limitações de sistemas atuais. Os sistemas hoje, por exemplo, o CAR, ele acaba não tendo histórico, e esse não ter histórico atrapalha na rastreabilidade, que ele é uma fotografia, né, do CAR que existe hoje, e dentro da rastreabilidade, se for entrar amanhã, pode ter mudado o CAR, e isso atrapalha tudo. Então, é uma mudança que é simples via sistema, mas que ela não foi implementada ainda. E demanda do consumidor, foi falado, e acho que é consenso de todos. Os consumidores cada vez exigem mais informações e transparência, só que isso tem que valer para o produtor, porque é ele o maior beneficiário e ele é que comanda todo o processo, porque se o começo da cadeia não o fizer, não adianta o restante. Então, acho que como pontos principais e que adicionam à discussão já feita é isso. Muito obrigada. Excelente. Bom, nosso grupo, a discussão foi muito rica. Acho que a primeira coisa é que a gente entendeu que a tecnologia não é uma barreira. Então, já é possível fazer rastreabilidade de produtos agropecuários no Brasil, não só na cadeia de soja, de grãos, mas na cadeia pecuária também. Já existem sistemas, então, os sistemas fiscais, os sistemas privados de monitoramento socioambiental, o próprio CAR. Então, existe como melhorar e integrar esses sistemas para reduzir, inclusive, custo, risco de triangulação e melhoria de confiança da origem dos produtos agropecuários. Uma coisa que a gente discutiu que, talvez, conforme o ambiente que você está na discussão, você tem entendimentos da importância da rastreabilidade de maneira distinta. Então, o produtor rural entender para que a rastreabilidade existe é fundamental. Por que ele está sendo exigido de colocar dados dentro de um sistema? Como foi a explicação sobre a vacinação na pecuária, onde a gente conseguiu universalizar a vacinação. Então, é importantíssimo o produtor entender a escolha das empresas, e aí depois, obviamente, isso pode caminhar para uma política pública
e o que está acontecendo com a decisão de mercados consumidores com relação à rastreabilidade. Então, é fundamental entender essa mudança, né? Outra coisa que a gente colocou é que a rastreabilidade ela não pode ser excludente, ela precisa ser inclusiva. Então, existem já, inclusive, uma coisa que eu até não comentei no grupo, mas tem programas, por exemplo, o Mato Grosso tem um programa de recondução e monitoramento para produtores, que é um programa que visa identificar fazendas que estão irregulares e trazer para o compliance, para a conformidade. A gente discutiu também que a rastreabilidade ela é fundamental para ajudar a construir uma marca Brasil, do ponto de vista do agronegócio. O Brasil é forte no agronegócio, e diferenciar o agronegócio responsável do que existe, né, de ilegalidade e desmatamento ilegal, essas coisas. Porque, ao não ter visibilidade, não separar o joio do trigo, fica com uma guerra de narrativas. De um lado, você pode estar dizendo que tudo que é produzido de agricultura no Brasil tem alguma relação com o desmatamento, do outro lado, dizendo que está tudo certo, não tem nenhum problema. Então, na verdade, a rastreabilidade viabiliza ter visibilidade sobre a situação, né, e separar as coisas. E, além disso, ela pode, sendo usada em combinação com a legislação, fortalecer o Código Florestal. Então, a rastreabilidade pode induzir ao compliance do Código Florestal, apoiando a implementação de política pública aqui no Brasil. E é isso, eu não sei se o grupo tem alguma outra observação que queira colocar. Obrigado. Muito bom, Rodrigo. Obrigada. Viu? A minha avó dizia que quando você não separa o joio do trigo, tudo vira joio. O trigo desaparece. Mas acho que muito legal a questão da produção, né, dos grupos, e eu acho que a gente fecha com o mesmo sentimento que a gente abriu, que veio muito na fala, né, da Renata, na fala da Fernanda, nos dados, né, e números que o Bernardo apresentaram, na fala da Pamela, quando ela coloca o outro lado, né, o lado da empresa que está comercializando, da importância de engajar os indiretos, é assim, rastreabilidade não é a única solução, mas é de fato o caminho. Acho que a gente começou com isso e a gente fecha com isso. E pegando essa última fala do Rodrigo, representando o grupo 5, assim, um caminho que é possível, que é viável, a gente viu essa experiência no algodão, e que um caminho onde você já tem muitos dados, você já tem muita coisa produzida, de novo, o nosso desafio de como que você conecta isso, como que você aproveita aquilo que já existe, né? Complementa, né, aquilo que precisa ser complementado, mas principalmente eu acho que é aquela urgência que o Virgílio trouxe no primeiro painel, que é a meta, né? Implementa, né? E implementa porque, assim, de novo, um pouco do que eu trouxe no período da manhã, a gente não pode produzir riqueza só por produzir, né? Seja riqueza, e aí riqueza, não estou falando só na questão financeira, né? Cada um, eu na área social, como promotora e as pessoas da minha equipe aqui da área social, para a gente riqueza é um conceito. Para quem está numa empresa atrás de um negócio é outro, para quem está no governo é outro. Mas assim, a gente não pode produzir aquilo que a gente produz só por produzir. A gente tem que produzir isso para as pessoas, não é isso? A gente produz para viver bem, para viver melhor. E eu acho que a gente tem que trazer muito dessa lógica, que é utópica para muitos, é querer abraçar a árvore para outros, não é? Mais holística para alguns outros, mas eu diria que é uma lógica inteligente. Eu acho que tudo aquilo que você faz, que consegue ser bom para todas as partes envolvidas, não tem por que não ser feito. O desafio de fazer coisas interessantes para várias partes envolvidas é que dá trabalho, né, gente? Assim, tudo aquilo que você consegue fazer sozinho é muito melhor. É só você que decide, é só você que pensa, mas também a chance de você não estar fazendo a melhor coisa possível também é muito grande, porque só tem uma visão. E cada vez mais que eu tenho participado desses fóruns, dessas discussões, que a gente tem discutido questões ligadas à inclusão de pessoas, né, nos mais diferentes meios onde precisam ser incluídas, que a gente tem discutido sobre sustentabilidade, que a gente tem olhado para a questão ambiental, e aí a sustentabilidade, como a Renata trouxe, do ponto de vista social, econômico, ambiental e também cultural, que é uma frente que cada vez mais vem sendo discutida,
ela é extremamente fundamental. E ela não é para quem gosta de abraçar árvores, é para pessoas que querem fazer as coisas de uma forma mais inteligente, mais orgânica. Até porque os desafios que nós temos hoje, do aumento da desigualdade, seja ele provocado por uma série de questões sociais que hoje a gente tem acompanhado, e os desafios das mudanças climáticas, eles nos impõem tomadas de atitudes muito mais urgentes e emergentes do que aquelas que a gente vinha tomando até então. Então, eu acho que esses fóruns cada vez mais têm caminhado nessa direção, e eu espero que este fórum também contribua e esteja contribuindo para que a gente caminhe nessa direção, não na direção de abraçar árvores, mas na direção de sermos mais inteligentes nas nossas tomadas de decisões, naquilo que a gente venha a propor e fazer daqui para frente, porque senão daqui para frente, assim, eu vou vender produto, pensando aqui na ótica da trader, né? Para quem? Né? Eu vou produzir política pública para quem? Eu, investidor. Aí, a nossa área, investidores sociais, essa vai aumentar bastante, porque a gente vai ter bastante público para trabalhar com, mas também sem muito recurso, sem muitas possibilidades, sejam elas econômicas ou ambientais e sociais. Né? Mas só para a gente tentar fazer um pouco do resumo do que foi apresentado aqui nessa tarde. Gente, tem mais algum ponto que a gente não abordou e que a plenária acha que seria interessante ser abordado, disso tudo que foi falado, disso tudo que foi apresentado? Conseguimos dar conta? O cansaço é ótimo, né? Que ele faz com que a gente resolve todos os problemas em questões de segundos. Mas, gente, olha, muito obrigada a vocês, né, pela parceria, pela generosidade em aceitar o nosso convite, de estarem aqui conosco discutindo, né, esses temas que são tão importantes para a gente. E aí muitos talvez possam estar se perguntando assim, por que a Fundação Bung está puxando essa discussão junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, não é? Porque a Fundação Bung, como a Andrea disse, em 1955, o Rossano também colocou isso, ela foi criada para a promoção e para o desenvolvimento das ciências no Brasil. Né? Ela é uma instituição que nasce com esse grande objetivo. E uma das frentes que a gente tem de promoção da ciência é por meio de uma premiação que existe desde 1955, que é o Prêmio Fundação Bung. E este ano, o Prêmio Fundação Bung, as duas áreas de premiação dele dizem respeito, uma à questão da rastreabilidade e outra à questão da conectividade. Então, este fórum é uma forma da gente ampliar esta discussão e da gente conectar as pontas, conectar as coisas que nós estamos fazendo. As duas frentes de atuação da Fundação Bung passam pela inclusão produtiva. Todos os nossos projetos estão focados em dois pilares, a inclusão produtiva e o fomento à economia de baixo carbono. E no fomento à economia de baixo carbono, principalmente focado na questão da agricultura regenerativa. Isso porque a gente está muito imbuído nessa discussão de como que nós podemos contribuir dentro deste setor do agronegócio, que é onde a gente atua, a gente pode contribuir para as discussões relacionadas às mudanças climáticas e o aumento das desigualdades. E aí, talvez podem estar pensando também, né? Mas o que é aumento de desigualdade e questões climáticas tem a ver com rastreabilidade e tem a ver com conectividade? Eu acho que, em função de tudo aquilo que a gente discutiu, tudo. Né? E por isso que essa discussão é tão importante para a gente. Então, eu gostaria muito de agradecer a cada um em nome, né, da equipe executiva da Fundação Bung, muito agradecer a cada um de vocês presentes aqui, discutiram, trabalharam conosco, e eu queria passar, Adalberto, a palavra final para você. O Adalberto Val é o vice-presidente do Conselho de Administração da Fundação Bung. A gente abriu os trabalhos com a Andrea, que é a presidente do Conselho, e eu queria, então, passar para você, te convidar aqui, para você fechar os trabalhos, porque o Adalberto é uma pessoa extremamente ligada à ciência, não só está aqui representando o Conselho, mas principalmente a Academia Brasileira de Ciências, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Então, queria que você fizesse o fechamento para a gente. Muito obrigada. Você é pronta para caramba, né? Pode. Pode sim. Olha, eu te agradeço muito, Cláudia. Eu estava aqui repensando esse dia. Eu acho que a gente teve um dia fantástico, porque a gente traz exatamente o que a gente tem no país para discutir uma questão
altamente relevante para o país, que é a diversidade. Nós temos gente com diferentes formações, com diferentes perspectivas, com diferentes olhares para tratar de um assunto que é central no país. Nós vimos aqui, hoje, o papel que o agronegócio tem no nosso país. Eu estou vindo de uma viagem longa pelo Vietnã e pela África do Sul, e essa discussão não é isolada no Brasil. Essa é uma discussão que está acontecendo de forma intensiva em outros países, principalmente no que se refere à capacitação de pessoal, à ciência e à tecnologia. Eu quero deixar, enfim, encerrando, uma mensagem bem curta. Não se trata de fé cega na ciência e na tecnologia, mas se trata do único caminho possível que nos permite um conforto nos processos decisórios. Portanto, acho que a contribuição de todos aqui esta tarde vai permitir gerar um documento, um paper, como chamou a Cláudia no começo da nossa reunião, com um conjunto de sugestões para a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que se realiza finalmente 14 anos depois da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Discutimos a questão dos indígenas no país, questão urbana, que é uma questão que aflige a todos e nós precisamos discutir isso. Como é que a ciência e tecnologia pode dar conta dos grandes desafios urbanos que a gente tem no país? Não só de grandes cidades, com quase 15 milhões nas grandes cidades, 15 milhões de pessoas, mas cidades com 10 mil pessoas. As demandas são diametralmente opostas, mas há demandas em todas elas. Discutimos ainda a questão do agronegócio aqui, a questão da ciência e tecnologia per se. Então, isso tudo está, na realidade, formando um grande bloco e permitindo, como disse ao Anderson agora há pouco, colocar a ciência e a educação no colo da sociedade brasileira. Obrigado, Cláudio. Obrigada, Roberto. Vocês viram muito que eu passei a palavra para ele, né? Só para fechar para vocês, então, o que a gente está produzindo aqui, temos profissionais da área de comunicação que estão fazendo todo o registro. A gente vai encaminhar por e-mail para vocês o paper final, que vai ser encaminhado para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós também estamos produzindo um hot site com informações, com cobertura do que foi com fotos, com vídeo, com o que foi discutido. A gente também vai encaminhar para vocês, quem quiser, isso está livre, quem quiser disponibilizar no site da entidade, da empresa que cada um aqui representa, fique à vontade. Nós vamos encaminhar para vocês também, que não deixa de ser uma continuidade aqui, no próximo dia 14 de abril, a gente vai fazer aqui no auditório, mas aí num formato mais... Oi? Ai, desculpa, é porque 14 é outra, no dia 18 de abril, aqui neste auditório, mas aí é num outro formato, a gente vai estar lançando um livro que foi organizado pela Mariângela Hungria. O Adalberto é um dos autores deste livro também, que são 41 pessoas ligadas ao agro e também ligadas, e principalmente à academia, que a gente faz um livro sobre a questão da segurança alimentar no Brasil e como que a ciência pode colaborar com a questão da garantia da segurança alimentar no Brasil, um país que produz tanto, como a gente falou e comentou, como é que a gente pode ainda ter 33 milhões de pessoas passando fome. Então, a ideia, o lançamento do livro será no dia 18 de abril, vou encaminhar um convite também para vocês, vai ser no final da tarde, a partir das 18h30, quem se sentir à vontade, tiver agenda, está convidado a se juntar a nós, então, para um coquetel, para o lançamento desse livro que a gente vai fazer aqui. Muito obrigada a todos, fomos super eficientes, conseguimos terminar às 16h30, que a gente tenha um bom retorno. Obrigada, gente.